Muito boa noite, meus caros amigos, que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Boa noite, Dona Fátima, boa noite a todos que estão fora de Salvador, no interior da Bahia, em outros estados da capital brasileira, pelo interior do Brasil. Hoje teremos uma aula palestra cujo tema é pertinente para o momento atual, que é a nossa saúde e espiritualidade por uma ecologia centrada no espírito. Esse trabalho é fruto de alguns temas que nós viemos abordando há alguns anos sobre a questão da ecologia e da espiritualidade. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, no seu primeiro capítulo, obra essa psicografada em 1996, ele vai abordar a medicina holística, a visão dos espíritos, no que se diz respeito à questão da medicina holística como todo. E na introdução desse primeiro capítulo do livro Trilhas da Libertação, Filomeno de Miranda, ele relata que no plano espiritual, em um grande anfiteatro, estava reunido espíritos desencarnados, como espíritos em seus desdobramentos espiritual, no fenômeno da emancipação da alma, e esses espíritos participavam de um tema sobre a relação da ecologia e o mundo espiritual, a relação da questão do meio ambiente com a nossa saúde mental psicológica. Então, ele inicia dizendo o seguinte: a perfeita interação mente, corpo, espírito, matéria constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. Ele vai afirmar aqui que a interação entre o nosso pensamento e o espírito, a matéria, constitui essa base desse modelo integral, não é? E em cima disso, ele vai dizer que cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente que se compraz na preservação do estado que experimenta, negando-se consciente ou inconscientemente a recuperação. Ele está afirmando que a base das nossas doenças, elas são psicossomáticas. O pensamento é o gerador de todas as nossas doenças emocionais. E uma dessas questões que eclode para o desenvolvimento de infinitas doenças são as tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória, etc, etc. Então ele vai dizer que durante muito tempo o indivíduo que guarda mágoa, ressentimento ao longo de uma vida, ele vai somatizando esse seu estado mental, esse seu estado de tensão, que provavelmente vai desenvolver alguma doença psicossomática que eclode no corpo físico, gerando as nossas doenças. Daqui em diante, Filomeno de Miranda, ele nesse livro vai falar sobre poluição mental. James, o que vem a ser a poluição mental? Nós, Diogo, estamos produzindo poluição? Poluímos os rios, poluímos os mares. Há uns 4 anos aproximadamente, eu fiz uma viagem para um arquipélago perto do sul da Bahia, e eu fotografei uma ilha de plásticos flutuantes.
É terrível o que a gente vê. Eu vi carcaças de tartarugas marinhas mortas, sufocadas por comer plásticos, achando que era água-viva, outra espécie de animal no mundo aquático. A nossa poluição na Terra, também André Luiz vai definir a nossa poluição mental. Somos o que pensamos e tudo emana da mente. E André Luiz, ele usa um termo chamado psicosfera. O que é a psicosfera? A psicosfera é um termo criado pelo André Luiz e significa um campo de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo ser humano, encarnado e desencarnado, na qual vai refletir, meus amigos, não só a sua realidade, meus amigos do grupo de estudos, na sua realidade evolutiva, mas também o seu padrão psíquico, com situação emocional e o seu estado físico do momento. Então, a poluição mental é produzida ou produzido por cada um de nós. E há uma frase que eu acho magistral de Joana de Ângeles, quando ela diz: adquirir uma consciência responsável é meta nossa na presente encarnação, que nos facilitaria a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos. Educar o pensamento é direcioná-lo de forma positiva, edificante, firmando em propósitos saudáveis. Ou seja, que tipo de matéria mental você está produzindo? E aí, Filomeno, ele continua nessa temática sobre a medicina holística, que a influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde, pelo estimular ou reter energia que a sustenta e, quando bloqueada pelo psiquismo perturbador, cede campo à proliferação dos germes, das bactérias que vão se instalar e fomentando os nossos distúrbios que se catalogam como doenças. Então, é o seu estado emocional que vai produzir tipos de vibrões, de bactérias espirituais que vai interferir no seu mundo físico, no seu mundo mental. E aí ele continua afirmando que uma terapêutica bem orientada deverá sempre fundamentar-se na realidade do espírito e nos reflexos do seu psiquismo no corpo. Nós sempre batemos na mesma tecla que a questão do homem é o que você pensa, você é o que você pensa. Então, quando ele vai afirmar aqui que espírito e corpo, mente e matéria não são partes independentes do ser, mas complementos um do outro, que se interrelacionam poderosamente por meio do psicossoma da mente, o corpo intermediário que todos nós conhecemos como perispírito, que é encarregado de plasmar as necessidades evolutivas do nosso corpo físico. Então, quando ele está afirmando aqui, meus amigos, que nós somos o que pensamos, e vocês vão perceber aonde Filomeno de Miranda vai fazer uma conexão entre a mente e a nossa questão do nosso meio ambiente. Vejamos bem que é muito fascinante esse estudo, não é? Mente, mediante o novo modelo biológico, todo tentame em favor do equilíbrio deve fundamentar-se na transformação moral do paciente, na sua recomposição emocional, originada na mudança dos painéis mentais para a adoção de pensamentos sadios e na vivência concorde
com os ideais de engrandecimento que são catalisadores das forças vivas presentes em a natureza. No estudo da obra Gênesis, nós vamos ver, ao chegar ao capítulo que trata dos milagres do Evangelho de Jesus, Jesus vai falar exatamente o que Filomeno de Miranda fala sobre as nossas formas de pensamento. Daqui em diante, Filomeno ele começa a dar uma definição, minha amiga Ana Cláudia, que na concepção ecológica espírita, o maior desafio ecológico para a humanidade é o ser humano despoluir-se mentalmente ou espiritualmente, libertar-se da escravidão relacionada aos bens materiais e aprender a contentar-se com pouco, o essencial ao desenvolvimento da inteligência e do amor, o vital, que é a evolução moral e intelectual do espírito que habita um corpo perecível. Ou seja, quando ele nos apresenta que na concepção ecológica espírita, o maior desafio ecológico para a humanidade é o homem despoluir-se mentalmente. E nós estamos trabalhando para tal? Claro que sim, James. Todos nós estamos constantemente buscando as nossas mudanças mentais. Então, quando ele diz mais adiante, nesse texto que eu acho formidável, na pergunta 121 do livro O Consolador, o meio ambiente influi no espírito? O que é que vocês acham? Será que o meio ambiente vai influenciar no espírito? Vejamos bem a resposta que os espíritos deram. O meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na zona de influência. E aí ele vai dizer que assim é a natureza, que ela deve ser considerada em todo o seu complexo sistêmico, um empréstimo divino para a nossa evolução. Lembra que eu comentei aqui sobre Cubatão, não é? Que Cubatão, em São Paulo, era uma das cidades mais poluídas do mundo e que o meio ambiente, a poluição, estava fazendo com que crianças viessem ao mundo com defeitos genéticos por conta do ar poluído que as mães respiravam. E nós sabemos que em um ambiente negativo, pesado, poluído, isso vai interferir, evidentemente, no nosso processo reencarnatório. Eu me recordo quando, ainda jovem, frequentava as palafitas dos alagados que Salvador, nos anos 60, anos 70 em Salvador, as condições de higiene era praticamente mínima, era quase zero. E a gente vivia numa insalubridade muito grande. A Salvador da década de 60, anos 70, que é daquela época, lembra as condições que era Salvador. Hoje Salvador está uma beleza, mas ainda há regiões periféricas que os espíritos reencarnam em situações lamentáveis, de padrões do ambiente totalmente poluído mentalmente e poluído mesmo os lixões que nós produzimos, não é? Então, é para a gente pensar o que nós estamos fazendo com o nosso lixo físico e com o que nós estamos pensando. No livro O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, na pergunta 27, ele diz o seguinte: como devemos compreender a natureza?
Nós que estudamos a Gênese, que estudamos a codificação espírita, como devemos compreender, meus amigos, minhas amigas, a natureza? E aí a resposta que Emmanuel dá: a natureza é sempre o livro divino onde a mão de Deus escreveu a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evoluindo constantemente com esforço e a dedicação de seus discípulos. Ou seja, a natureza é sempre o livro divino. Ora, e o que é que nós estamos fazendo? As pessoas jogam garrafa PET pela janela dos carros nas avenidas, os bueiros entopem, há grandes enchentes, há grandes desmoronamento, e a gente pergunta: por que está acontecendo tantas e tantas tragédias climáticas na Terra? Porque nós construímos casas em locais que não é adequado. Claro que existe uma questão social, existe uma questão política, administrativa, mas a maior parcela dos grandes acidentes climáticos que ocorrem na Terra, nós somos responsáveis, sem sombra de dúvidas. Eu recebi há uns meses atrás um catálogo, um card falando de um tipo de uma construção, de um Alphaville na Chapada Diamantina. Eu achei isso um absurdo. Eu tive em Morro de São Paulo recentemente, eu já comentei aqui, é uma agressão total ao meio ambiente. Então, na questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Essa afirmação espírita, meus amigos, de que todos nós passamos pelos diferentes reinos da natureza, já vivenciamos inúmeros reinos da natureza, da terra, da natureza divina, como nós vamos estudar. É o capítulo que vai tratar sobre Gênese mosaica, Gênese espiritual da terra. Mas há o Vilar Gassa, em 2003, ele publicou um texto que diz assim: qual a responsabilidade do espírita para com o planeta? Eu acho que com essa eu vou terminar o estudo de hoje, viu? Qual a responsabilidade, meus amigos? Meu amigo Antônio, Dantas, Jane, qual a responsabilidade nossa como espírita perante a natureza? É uma pergunta que no segundo bloco nós vamos deixar para que vocês façam essa autorreflexão. Qual é a responsabilidade que nos cabe? Em nível ético, vai dizer Vilaça, em nível ético, a doutrina nos lembra o nosso compromisso com o bem-estar do próximo e com a ação para tornar realidade a ajuda material e espiritual. Também essa conduta ética deve se refletir em novas leis e em novas instituições. Ou seja, a Casa do Caminho, Pronto Atendimento, algum tempo atrás, ela tem criado essa ação social, essa ação ecológica em conscientizar os trabalhadores da casa, que é uma grande instituição que tem aproximadamente quase 1.200 voluntários, foram investidos na questão do consumo da energia, usando energia limpa, a responsabilidade social que a gente deve ter dentro da casa espírita, a nossa questão da utilização dos copinhos, é algo que me deixa assim sufocado quando você vai numa delicatessen ou em uma padaria e você pega aqueles sacos de pão, saco plástico é um saco. Então a gente tem que repensar de como é que a gente pode reutilizar esses sacos, ou então levar um saco de pano, como eu faço,
e chega na padaria e pede para o cidadão botar o pão dentro do seu saco, mas não leve saco plástico, porque esse saco plástico vai para onde? Para os grandes lixões. E quando não há uma separação seletiva desses lixos, ele vai levar milhares e milhares de anos para entrar em decomposição. E a Mãe Gaia, ela vai reagir. Então a pergunta é, quando o planeta adoece, nosso projeto evolutivo fica comprometido? Eu gostaria que vocês anotassem essa pergunta. Quando o planeta adoece, nosso projeto evolutivo fica comprometido? O que é que vocês acham? Será que quando o planeta Terra adoece, Dona Bernadette, o nosso projeto evolutivo fica adoecido? Eu estou lançando perguntas que daqui a pouco vocês vão responder, ok? Então, quando o planeta adoece, o nosso projeto evolutivo, evidentemente, fica comprometido. E aí, o Fritjof Capra, ao escrever um dos seus best-sellers da ecologia, o Capra é considerado uma das mentes brilhantes na área da ecologia mundial. Ele escreve um livro cujo título do livro chama-se Ponto de Mutação. Esse livro tem disponível em PDF. E ele, o Capra, parece que ele andou estudando o livro A Gênese, o Fritjof Capra, não é? E quando ele esteve aqui em Salvador em 2004, no Hotel Fiesta, realizando uma palestra, ele abordou a questão da ecologia rasa e da ecologia profunda. Na época, eu estava no auditório. O Capra é ecologicamente correto quando ele vai falar sobre ecologia rasa. O que é a ecologia rasa? A ecologia rasa é antropocêntrica. Aí eu vou pedir ajuda aos universitários, que vem a ser antropocêntrica. Ou seja, centralizada no ser humano. Ela vê os seres humanos como situados acima ou fora da natureza. Isso que é antropocêntrica. Ou seja, a ecologia rasa é quando o indivíduo tem essa visão que situa a criatura humana acima e fora da natureza, e não dentro do contexto da natureza. Mas o Capra, ele vai falar da ecologia profunda. E o que vem a ser ecologia profunda, que é um dos tratados do livro Ponto de Mutação, e esse livro, ao estudar o livro Ponto de Mutação, você vai perceber algumas colocações de Capra que vai fortalecer o que o livro A Gênesis tem comentado, publicado por Kardec em 1868. Então, o que vem a ser a ecologia profunda? O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holístico, que concebe o mundo como um todo, integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas. Eu me recordo que quando o Capra fez essa colocação, ele disse o seguinte: nós não evoluímos no planeta Terra. E deu uma pausa quando ele falou da ecologia profunda. Nós não evoluímos no planeta Terra. Eu fiquei sem entender quando ele deu aquela pausa. E aí ele iria confirmar: nós evoluímos com o planeta Terra. Tudo está em evolução. Ou seja, a ecologia profunda é quando você é parte integrante desse organismo vivo chamado a Mãe Gaia. Mais adiante, eu vou falar do plexo solar de cada um de nós. James, o que tem a ver o meu chácara com o planeta Terra? Tem tudo a ver que vocês nem imaginam, não é? Nem imaginam a nossa relação dos nossos chakras com os pontos energéticos que existem nos campos gravitacionais da Mãe Gaia. Os pontos energéticos que existem na Terra é algo assim
fabuloso como Deus é perfeito na sua criação. Portanto, a ecologia profunda é quando o homem ele está totalmente integrado nas partes integrantes da Mãe Gaia, como o Capra afirmou. Nós somos o único organismo vivo em evolução. Pois bem, a roda, a rede da vida, a teoria de Gaia, essa teoria de Gaia está lá na questão 540 do Livro dos Espíritos. Estudar a doutrina espírita é estudar a ecologia centrada no ser eterno que nós somos. A Gaia, a teoria do planeta Terra, nessa questão 540 do Livro dos Espíritos, vai falar sobre a primeira lei da ecologia tratada em 1857, apresentada pelos Espíritos. Tudo está conectado a tudo. Vejamos bem a questão 540. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, da qual vosso espírito limitado ainda pode abranger o conjunto. Ou seja, é a rede da vida que o Capra falou e que está muito bem explicado nessa questão 540. A segunda lei da ecologia, tudo vai para algum lugar. Tudo vai para algum lugar, nessa segunda lei da ecologia, está lá na questão 728 do Livro dos Espíritos. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar-se, pois que o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos, ou seja, preservar, conservar e regenerar. Isso não é um dos mantras da ecologia atual? Preservar, conservar e regenerar? A questão 728, os espíritos já tratavam dessa questão ecológica. A biodiversidade. O que é a biodiversidade, James? Não é? Essas diversas formas de vida que existem na Terra. Essa é, podemos dizer, a terceira lei da ecologia. A natureza sabe o que é melhor. Está lá na questão, no item 60 do livro A Gênese, capítulo 6. Vocês lembram que no item 60 do livro A Gênese, no capítulo 6, a gente falou da questão da biodiversidade na linguagem do Espírito Galileu. Lançai por um instante os olhos sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções de vossa natureza. Não reconheceis nela a marca de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem igual? Olha que beleza! Item 60. Resiliência ambiental. E o que vem a ser, minha amiga Ângela? Resiliência. O que vem a ser, Ana Cláudia, meus amigos? A nossa resiliência, fulano de tal, ele é muito resiliente. E a Terra, ela é resiliente? Até quando ela vai ter resiliência conosco? Será que um dia a Mãe Gaia vai criar uma revolução contra os seus filhos? Vejamos bem. A quarta lei da ecologia. Nada é de graça, tudo tem seu preço. No item 9 do livro A Gênese, no capítulo 18, a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Estamos vivendo uma pandemia, essa pandemia que ceifou mais de 6 milhões de pessoas,
É a quarta força da lei da ecologia que está lá no último capítulo do livro, a Gênese, quando nós vamos falar sobre a nova geração. Então essa resiliência ambiental, ela está nesse último capítulo do livro A Gênese, capacidade de um determinado ecossistema de retomar sua forma original após uma perturbação. Vocês acham que o vírus do coronavírus, ele é burro? Ele é, vamos dizer assim, são formas de vida tentando buscar a sua resiliência, se agrupar para uma transformação na Terra. Olha que coisa fabulosa é estudar a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, o céu e o inferno, o livro dos médiuns, o Evangelho, a Gênese. Essas obras, todas elas, uma completa a outra, uma retroalimenta a outra. E o livro A Gênese é um tratado de ecologia profunda, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de perceber o conteúdo que esses espíritos têm nos apresentado quando ele vai falar sobre a Gaia, o cérebro global e a nossa consciência planetária, a teia da vida, que está no livro do Capra. Eu vou citar Capra como fundamentação dos nossos estudos, a teia da vida, não é? Tudo o que acontece com a Terra acontece com os filhos e filhas da Terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo que faz, a teia ele faz a si mesmo. Qualquer ação nossa do outro lado do planeta ou aqui no território brasileiro, ao desmatar as matas ciliares, aonde quer que seja no território brasileiro, o nosso ecossistema vai sentir. O aumento do efeito estufa é por conta dessa agressão. E ainda existe a questão que eu vou pedir a vocês que se preparem para assistir o novo filme Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Mensageiros. E no livro Os Mensageiros tem os espíritos da natureza, os espíritos que atuam na natureza. E aqui nós vamos falar a questão 538 do livro dos Espíritos, que vai falar sobre os elementais. Quem são os elementais? Espíritos da natureza. E aí, nessa questão 538, o livro dos Espíritos interroga Kardec, forma uma categoria especial no mundo espírita, os espíritos que presidem os fenômenos da natureza. E qual foi a resposta que o Espírito da Verdade deu? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E os benfeitores da humanidade responderam que foram ou que ou serão. Está lá na questão 538, para que vocês consultem. Todas as formas de vida estão em evolução. E para botar uma minhoquinha na cabeça de todos nós, podemos dizer assim, Jane, será que eu já fui um elementar? Será que eu já passei por aquele estágio e hoje eu estou nessa forma? Porque nós sabemos que eu vou voltar à novela Pantanal, de 1990. O Velho do Rio, em 1990, minha amiga Jane, em 1990, eu já falava sobre espiritismo e ecologia. Há 32 anos atrás eu já falava sobre esse tema que eu estou abordando hoje. E que naquela época poucas pessoas comentavam. Eu peguei a novela Pantanal da TV Manchete, e quando o Velho do Rio apareceu, eu fiz uma relação do Velho do Rio com o livro Os Mensageiros, os Espíritos da Natureza. Aquele homem que era dono de uma fazenda, que o personagem da época era Cláudio Mazo e que hoje está no novo remake apresentado por uma emissora de TV da Globo, num novo formato. O Pantanal totalmente, completamente diferente do Pantanal
de 32 anos atrás, 33 anos, e que aquele homem que era dono de uma fazenda, ele desaparece e se torna um espírito protetor da natureza do Pantanal, não é? Então nós sabemos que isso acontece e como acontece. Os protetores dos animais, aquelas pessoas no grupo de estudo de Quércia, tem uma companheira que agora me fugiu o nome dela, ela é uma pessoa assim totalmente integrada à proteção dos animais. Ela tem uma vida dedicada à proteção aos animais. Você acha que quando uma pessoa que tem uma vida inteira dedicada aos animais, quando desencarnar, você acha que essa pessoa vai fazer o quê? Vai continuar se preocupando com os animais da terra, como os animais espirituais, os gatos no mundo espiritual. Então a pergunta é: ô James, os animais têm alma? É outra pergunta, e que nós vamos buscar os livros de Gabriel Delaney, Evolução Anímica, que ele vai falar desse assunto, e os livros de Ernesto Bozano, que também vai falar sobre os animais têm alma, ou então procurar a professora Quércia, não é, Antônio? Para que a gente aprofunde, porque a gente discute muito isso em cima dos estudos de doutora Irvânia Prado. Doutora Irvânia, ela fala sobre essa questão dos animais. Allan Kardec, o professor Rivail, ele estava em uma sessão mediúnica. Esse relato, eu não sei se está no livro Obras Póstumas, se eu não me engano, é em Obras Póstumas. Ele estava em uma sessão mediúnica, acompanhado de alguns companheiros, e de repente apareceu uma aranha. Um dos membros fez menção de esmagar a aranha. Era uma aranha pequena. E quando Kardec tentou avisá-lo de não esmagar a aranha, ele já tinha esmagado a aranha. Ao esmagar a aranha, Kardec relata: alto lá, você acabou de esmagar uma aranha. E aí ele perguntou: mas o que é que tem eu ter esmagado uma aranha? Você tirou uma vida. E no momento que você esmagou a aranha, vai narrar Kardec que subiu um fluido, uma energia, o duplo etérico daquela aranha, daquele aracnídeo. Se nós temos o nosso psicossoma, se nós temos a nossa aura humana, as plantas têm uma aura, os animais não têm aura, mas é evidente que a aura, a energia que circunda os animais não é do mesmo padrão nosso, porque nós já evoluímos bilhões e bilhões de anos à frente dos nossos irmãos inferiores. Portanto, essa é uma questão, eu já estou para terminar, a hipótese do cérebro global e a relação dos nossos chakras, né? Gaia e a geofisiologia da natureza como ser vivo, não é? O que define, meus amigos, a vida da Terra? O que define a vida da Terra? Diversidade, organicidade e conectividade. Essas três colocações. A diversidade de vidas do reino animal, a sua organicidade, a sua conectividade, tudo está conectado. No livro de Peter Russell, o grande Peter Russell, que escreveu um livro sobre o despertar da Terra, o cérebro global, há uma frase dentro desse livro que ele vai dizer o seguinte: teoria que complementa a hipótese Gaia, afirmando que os seres humanos, todos nós, são os neurônios da Terra, e em breve a Terra será um mega ser pensante. É fantástico isso, sabe por quê? Porque na medida que o espírito vai evoluindo, se tornando espírito puro, ele não precisa mais encarnar na Terra. Ele vai ter a sua conectividade com o cosmos, com o universo. O Cristo, que é este espírito puro, ele tem uma conectividade com a Terra.
ele tem uma diversidade com a Terra, ele tem uma organicidade com a Terra, ele tem, torna a repetir, uma conectividade com a Terra, porque ele que manipulou na sua alquimia cósmica e espiritual, pelo seu pensamento criador, ele manipulou no seu campo gravitacional do amor a construção do planeta Terra, que levou 4,5 bilhões de anos e ainda continua evoluindo. Então, quando o Peter Russell diz que a teoria que complementa a hipótese, que é uma hipótese, né, que Gaia, afirmando que os seres humanos são os neurônios da Terra, e de fato são. Sabe por quê? Vocês já observaram a geometria da natureza? A organicidade de uma planta, de uma flor, tudo é um ciclo. O ciclo menstrual da mulher, 28 dias. O ciclo da rotação da lua, 28 dias. O ciclo da translação do planeta Terra ao redor do Sol, é um ciclo, 365 dias. O sistema solar dando um ciclo ao redor da nossa galáxia, 26 mil anos, luz, para que o nosso sistema solar dê um giro ao redor da nossa Via Láctea. Então, essas energias das formas orgânicas, não é? É ligada aos nossos chakras. Eles vão falar de que existem pontos magnéticos na Terra, no Peru, no Egito, os triângulos das Bermudas, são campos de energias, não é? O nosso planeta Terra, e vocês vivenciaram isso. Eu vou citar um exemplo fantástico, e vocês lembram, quando começou o lockdown, em março do ano de 2020, o planeta desacelerou, a Mãe Gaia começou a ficar pulsante, o coração da Mãe Gaia começou a pulsar. Houve comentários em várias partes do mundo que as pessoas estavam ouvindo o aumento da vibração do campo, ou seja, o megahertz do campo do planeta Terra, que vibra 33,1 megahertz, estava aumentando o seu padrão de frequência e as pessoas estavam ouvindo vibrações, uma espécie de corneta. Por quê? Porque o planeta desacelerou, houve silêncio e várias pessoas em várias partes do mundo começaram a ouvir. Inclusive eu vi isso na cidade de Dias Dávila, lá no sítio, de madrugada, você ouvia, parece que havia uma vibração completamente diferente. É evidente que quando o campo gravitacional da Terra aumenta, vai mexer com os nossos chakras. Percebeu? Então, quando ele diz que os chakras da Terra, que está lá na Ásia, no extremo leste do Titicaca, na América do Sul, está na África, ali na região de Marrocos, está na Oceania, não é? Está em várias partes do mundo, e nós sabemos que o planeta Terra, ele é um grande dínamo, não é? E esse dínamo, essas frequências, eles estão conectados com as nossas frequências. Então, nas nossas considerações finais, qual é o papel do espírita, do movimento espírita no Brasil? Qual é o nosso papel? E já terminando, não é? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mahatma Gandhi disse certa vez: nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. O que eu posso fazer é ser a mudança que o mundo espera por nós.
Essa modificação se realiza de dentro para fora, ou seja, em nossos próprios pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, em relação a nós mesmos e projetando isso que eu posso fazer, adotar hábitos compatíveis, com respeito à natureza e adotar hábitos saudáveis. Faça sua religação com a natureza. Emita boas vibrações para o planeta. Adote a sustentabilidade como valor espiritual. Eu vou repetir, que é significativo essa frase. Adote a sua sustentabilidade como valor espiritual. Praticar a ecologia do amor. Qualquer modelo de saúde holística terá que abranger o conjunto das necessidades humanas e nunca deter-se apenas nas suas partes isoladamente. O homem é membro da vida, tem vida integrada em a natureza e deve ser considerada globalmente, alterando o tradicional modelo biomédico para uma visão mais completa, na qual o amor, meus amigos, conforme a proposta de Jesus Cristo, tenha prevalência, assinalando definitivamente as atitudes e condutas de cada um de nós. Portanto, quando dizemos, enquanto a medicina não se unir à psicologia, à ecologia, à agricultura e a outras doutrinas afins, para um mais amplo conhecimento do ser, dando-lhe uma conduta holística, as terapias prosseguirão deficientes, incapazes de integrá-lo no contexto da realidade a que pertence. Portanto, como eu digo no curso de expositor, no curso de oratória que eu dou, eu digo assim, não diga essa frase, era só isso que eu queria falar. Então, o que eu peço a vocês, que não faça o que aquela dona de casa fez em um supermercado. Durante os anos que eu trabalhei na super revista da Associação Baiana de Supermercados, foram muitos anos, acompanhei de perto a ascensão das grandes redes de supermercados no Brasil. Então, eu tinha uma relação direta com as grandes multinacionais, frequentava diretamente as redes de supermercados. E eu peguei muitos flagrantes em supermercados, como, por exemplo, dona de casa. Eu vou encerrar o tema com o tema sobre ecologia centrada no valor do espírito, o que aquela dona de casa fez no supermercado na seção de hortifruti. Ela chegou diante de na seção de hortifruti, pegou o seu saco e começou a pegar tomates e colocar o tomate dentro do saco para levar para sua casa. E no momento que ela estava pegando os tomates, caíram inúmeros tomates no chão. Ela pegou seu saquinho, pegou seu saco de tomate, amarrou, botou no carrinho e passou com o carro de supermercado por cima dos tomates que ficou no chão. Isso acontece constantemente, as pessoas vão às prateleiras, pegam um objeto, cai e larga lá. Então a pergunta Ângela, será que Ângela, ao chegar em sua casa com um saco de tomate e botar na fruteira, Ângela, e se esses tomates caírem na cozinha, você vai largar esses tomates no meio da cozinha, Ângela? Abra o microfone, Ângela, que eu vou até beber água, que eu quero ver qual vai ser a sua resposta. De jeito nenhum. Assim que chegam em casa, vão direto para serem lavados, higienizados, para depois ir para a geladeira.
Ana Cláudia, quando você chega no supermercado, que você pega batata, chuchu, o que é que você faz? Você abre aí o microfone, Ana. Higienizo e guardo. Pronto. Agora me diga uma coisa, Ana Cláudia. Se umas batatas, na hora que você estiver preparando a sua comida e cair umas 6 batatas no chão na cozinha, o que é que você faz? Tenho que recolher. E por que nós não fazemos isso no supermercado? Eu faço. Não, eu não estou dizendo você não, pelo amor de Deus. Eu estou perguntando, ó, você está entendendo o que eu estou querendo chegar, né, Ana? Mas por que nós fazemos isso no supermercado? Vocês entenderam agora, entendeu agora, Diogo, a relação nossa com o meio ambiente e o supermercado? Depois de tudo que eu expliquei? Total. É o quê? É um descuido total, né? É essa falta de descuido que nós não estamos tendo com a Mãe Gaia. E os nossos chakras, os nossos plexos estão se alterando por falta desse descuido. Então eu fico assim, sabe, Ana, pasmo. Por que no supermercado você deixa as coisas cair e não pega? Agora em casa você pega. Não é descuido. Existe uma questão que nós falamos anteriormente, uma questão de ética moral. Professora do ensino médio, eu conheci uma professora do ensino médio, com formação acadêmica. Um certo dia eu peguei uma carona dessa professora, eu estava ao seu lado, ela chupando um caramelo. Ela perguntou: James, quer um caramelo? Não, obrigado. Ela chupou o caramelo e jogou o papel de caramelo pela janela do vidro do seu carro. Uma professora. Eu disse: professora, que exemplo você está dando? Eu disse isso a ela: não faça isso. Pois bem, essa segunda parte eu vou deixar aberto para que vocês interajam. O que nós precisamos realizar para mudar o mundo? Vamos lá? Senhor James. Pois não, volta. Eu acho que a palavra-chave de tudo isso é respeito. Nós não temos respeito nem com nós mesmos. Eu acredito que quando a gente tenha respeito do tamanho, por lo menos de uma siriguela, ou menos de um grão de mostarda, aí a gente vai começar a melhorar. E nossa evolução na Terra vai depender do respeito que nós temos que ter por nossos semelhantes e por Mamãe Gaia. É exatamente isso. Tereza está me dizendo aqui o seguinte. Tereza me disse o que a gente comentou, né, Tereza? Tereza Bartira. Quando o planeta adoece, nós também estamos doentes. Foi isso que eu comentei. Mas eu fiz uma pergunta e eu gostaria de ouvir de vocês o que eu posso fazer. O que eu posso fazer para mudar essa situação? A pergunta é essa. Porque estudar a Gênese não é ficar no campo só da especulação de estudos, de ficar filosofando, mas é colocar em prática o que nós aprendemos. Então, por isso que eu fiz uma associação com o tema de hoje, com o que nós estamos estudando na Gênese. E vocês viram que há vários capítulos do Livro dos Espíritos que falam sobre ecologia. O que eu posso fazer? Essa é a pergunta. Um exemplo, a questão de sustentabilidade. Há muitos anos eu não compro móveis. Na minha casa não tem móveis. Quero dizer, eu tenho um sofá, 2 poltronas.
Mas os móveis da minha casa eu mesmo faço de pallets. O painel da minha casa eu não tenho rack, eu mesmo fiz o rack de pallets. A mesa de centro da minha casa é de pallets. A minha mesa da cozinha é de pallets, com a base de vidro em cima. O meu home office em casa é todo de pallets. A cabeceira da minha cama é de pallets, que eu mesmo faço, custa R$10 cada pallet. Eu não gasto muito. O sabão líquido que eu uso na minha casa, eu não compro sabão líquido há muitos anos. Eu mesmo faço. O resto de sabonetes que sobra eu boto no liquidificador, bato. E vira um líquido, um creme de líquido e que eu lavo as mãos. Então, são essas questões que vai fazer uma diferença. Sacos plásticos, eu estou deixando de usar saco plástico. Eu ando com a sacola e coloco os objetos dentro da minha sacola. Então, são esses pequenos hábitos que vai fazer a diferença. Eu ando de bicicleta, eu tenho um carro. Hoje eu estou aqui em Arembepe, mas eu vim trabalhar aqui, vim fazer uns trabalhos aqui na casa de minha sobrinha. E assim, mas eu tenho um carro, mas eu tenho bicicleta. Quantas vezes, Diogo, Newton não está aqui na sala, quantas vezes eu saí do Palmiúdo e fui para a Casa do Caminho pedalando? Inúmeras vezes. E Newton me perguntou: ô James, você não tem carro? Tenho. Por que você não vem de carro? Eu disse: rapaz, o meu ambiente agradece, um carro a menos. E eu vou de bike, não é? Inúmeras vezes eu fui em vários centros espíritas realizar palestra de carro. Eu disse: você não tem carro? Tenho, mas deixa o meu carro lá. Ou seja, quando a ACM Neto, eu vou falar o nome de ACM Neto sem problema, não estou fazendo nenhum proselitismo político aqui. Mas como eu sou muito envolvido com essa questão do meio ambiente, de ciclismo, eu tenho um canal chamado Ecocicloturismo, que é o meu canal de turismo, ecologia e ciclismo. A ACM Neto, quando assumiu a prefeitura de Salvador em 2013, a gente apertou o prefeito na parede. Prefeito, quando ele assumiu, prefeito, em 2013, prefeito, o senhor vai fazer ciclovias em Salvador, porque até então Salvador não tinha ciclovia. E ele de fato fez. Fez porque a gente ficou em cima dele e do secretário dele, que mais tarde se tornaria prefeito. Ou seja, a gente viu de olhos o investimento que a administração pública fez nessa questão ecológica, que infelizmente muitos soteropolitanos destruíram muitas ciclovias. As pessoas não respeitam, colocam carro em cima de ciclovia, de ciclofaixa. O que é uma ciclofaixa? O que é uma ciclovia? A Paralela tem uma grande ciclovia que corre paralela ali ao metrô. Ali é uma ciclovia. A ciclofaixa é aquelas faixas que você vê lá no centro administrativo, que chega até ali na entrada da Sussuarana. Aquilo chama-se ciclofaixa quando você divide a pista do carro, do automóvel, naquelas ciclofaixas pequenas. Então, são coisas que a gente vem tentando fazer para fazer a diferença no mundo. Como, por exemplo, em Fortaleza, é uma cidade plana, mas a temperatura lá é muito alta. O pessoal anda de bicicleta, de bike. Em São Paulo, quando eu estava em São Paulo, a gente pegava a Avenida Paulista de bicicleta, não ia nem de metrô trabalhar. Então, são essas pequenas diferenças. Mas, James, isso vai influenciar no meu comportamento? Claro que vai lhe trazer mais saúde, não é? Eu estou aqui em um condomínio. Olha o nome do condomínio onde minha sobrinha tem casa. Ecoville, não é? Condomínio tipo Ecoville. E aqui no fundo do condomínio tem um rio Capibaribe. Eu fui para assistir o pôr do sol no final da tarde. Quando eu chego lá para ver o pôr do sol, para sentir os pássaros cantando, não é? As garças aparecendo, e ver o pôr do sol, que foi o pôr do sol hoje se pôs 5h10. Aí me chega o meu amigo Diogo, me chega um casal, um cidadão,
com a caixa de som porradão, não é assim que eles chamam? Uma caixa de som. Ô, Dona Fátima deu uma risada agora. Uma caixa, Dona Fátima, que parecia uma caixa, a caixa de som era semelhante a uma latinha de cerveja gigantesca. Botou no pier, onde ficou, ele botou as músicas dele lá, botou alto lá, não respeitou quem estava lá para ouvir a mãe Gaia, a natureza. Isso é poluição. Claro que mexe com todos nós. Mas vocês podem dizer, mas James, você deveria estar concentrado no... Não teve concentração certa. Então, meus amigos, faça a diferença. O que eu posso fazer? Mude. Comece a mudar. Um dia, agora não, que eu não estou mais como executivo, mas eu já fui executivo. Executivo de ser diretor de uma grande empresa. Então eu usava terno e gravata, Ângela. Eu era um executivo que eu visitava multinacionais. E o meu diretor, uma vez, viajando comigo para São Paulo, eu cheguei em uma reunião usando aquele terno, era um terno italiano que eu tinha de microfibras, né? E estava usando uma gravata italiana e usando uma camisa chique. E ele virou, James, essa gravata italiana é de Yves Saint Laurent, ele disse lá a marca. E essa sua camisa é uma maravilha. Aonde foi que você comprou essa camisa? Eu digo isso tranquilamente, porque aqui no Brasil as pessoas não têm a cultura do bazar. Na Europa, quando você vai para a Europa, é normal as pessoas comprar roupa no brechó. E eu disse assim, meu diretor, eu comprei essa gravata italiana e essa camisa social num brechó de um centro espírita, lá em Vilas do Atlântico, aonde o pessoal não quer mais. Eu comprei essa camisa lá. Inúmeras camisas eu comprava em brechó. E saía para reuniões de executivos. James, você está andando bem alinhado. As roupas que eu compro no brechó. Por que eu vou comprar uma roupa se eu posso comprar uma boa roupa? Isso eu não recomendo mais o que eu fiz e não recomendo que vocês façam. O maior mico que eu paguei na minha vida foi quando eu comprei um relógio pirata num camelô, na passarela do Iguatemi, aqui em Salvador. Eu comprei um relógio de R$25, a marca do relógio era um Taj Heuer suíço, e eu botei no pulso, paguei R$25, e fui para um evento chique. Aonde eu fui, Ângela? Para o Clube Mediterrâneo, na ilha de Itaparica, para um evento de executivos. Eu todo arrumado com relógio Taj Heuer suíço. O original custava R$35 mil na época. E eu estava usando o Taj Heuer. Se eu estava todo arrumado com o Taj Heuer, ninguém ia imaginar que eu comprei na passarela do Iguatemi por R$25. Quando o diretor da empresa, James, o diretor de outra empresa, James, você está ganhando muito bem. Eu disse, por quê? Porque esse Taj Heuer em Fortaleza custa uma fortuna. Eu fiquei com medo dele me perguntar aonde foi que eu comprei. Se ele me perguntasse, eu ia dizer que eu comprei na passarela do Iguatemi e paguei R$25. Desse dia em diante, eu nunca mais usei relógio pirata e resolvi comprar um relógio. Eu tenho um relógio, mas não custa isso. Um relógio que está dentro do meu orçamento. Eu não uso marca da Nike. Eu vou falar da Nike. Não uso marca da Nike. Eu uso marcas de produtos brasileiros. Sou barrista. Não uso nada produtos de marcas estrangeiras. Eu uso tudo de marca nacional. Topper. Camisa feita lá nas feira dos tecidos. Então, meus amigos, vamos pensar o que eu posso fazer. São esses hábitos mínimos que a gente pode mudar. Portanto, aqui eu vou terminando e deixo para que vocês façam algum comentário. Feira dos tecidos não existe mais não, viu, James? Acabou. Quem está falando? Quem está falando? Dona Lourdes. Dona Lourdes, é claro que eu sei que a Feira dos Tecidos não acabou, Dona Lourdes.
Claro que eu sei. Eu estou criando um contexto. Entrava ali, fazia festa, comprando aqueles retalhos. Sim, o que eu estou fazendo hoje para mudar Dona Lourdes? Bom, pois bem. Então, meus amigos, eu vou pedir a Diogo para que faça o encerramento. Na próxima semana retornaremos ao capítulo onde nós paramos, no capítulo 7 do livro A Gênese, sobre a questão da formação do planeta Terra. Esse material eu vou disponibilizar dentro em breve aí no grupo do Zap. E agora eu passo aí a Diogo para que Diogo faça a prece de encerramento. Gratidão a todos, um bom final de semana. Abre o microfone, Diogo. O microfone está fechado. Vamos acolher mais uma vez essa série de informações, estudos, que acaba de ser jorrado em cima de nossa mente. Uma visão de complexidade tamanha, onde Deus, na sua criação, nos coloca todos nós, senhores da casa do Pai, com a responsabilidade de louvar o nosso Criador também, através das observações ecológicas, do ponto de vista da nossa mente e do ponto de vista da casa que nos abriu. Obrigado, Senhor, por nos trazer a doutrina espírita, ampliando assim as nossas percepções de nós próprios e do mundo que nós habitamos. Dentro desta ideia, desta metodologia, desta epistemologia da doutrina espírita, aonde tem nos ensinado que nada está isolado. Somos amplamente conectados com toda a criação de Deus enquanto um ser inteligente. E hoje chega até nós uma visão de ecologia desta doutrina que nos coloca a pensar o que estão fazendo com os animais, com a natureza, com o mar,